Olá a todos, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios para falar sobre autismo a psicóloga Nájila Coutinho, psicóloga formada pela Estácio de Sá, pós-graduada em Educação, mestre em Políticas Sociais e pós-graduanda em Terapia Cognitiva e Comportamental. Resolvemos trazer esse tema aqui para a Rádio São Francisco e para quem nos acompanha nas nossas redes sociais em vídeo, por entender que é um assunto que precisa ser debatido e trazido à tona para que os pais responsáveis e todos que trabalham na área da saúde, na área da educação, tenham conhecimento sobre esse transtorno que está cada vez mais comum, o diagnóstico. Transtorno do espectro autista. Nájila, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda aqui na rádio. Tudo bem? Olá, Vinícius. Eu agradeço o convite, parabenizo pela iniciativa. Acho que é muito importante a gente estar debatendo esse assunto e levando informação, né, para toda a população de São Francisco. Então, fique aqui meu agradecimento. Nájila, vamos definir então, né, o que é transtorno do espectro autista? É uma doença? Não é? Bom, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, é uma alteração que a criança ela nasce, são comprometimentos na área do comportamento, da linguagem e da socialização. Então, basicamente, são comprometimentos nessas três áreas. A palavra autismo, ela vem do grego, que significa voltado para si mesmo. Então, são aquelas crianças que elas são, de fato, mais voltadas para si, mais introspectivas. E, em linhas gerais, o que caracteriza o autismo? Para que os profissionais médico, neurologista, classifique o caso como alguém que esteja no transtorno do espectro autista. O que precisa ter de elementos? A gente pegando esses três pontos, linguagem e comunicação, primeiramente, é importante, a gente sempre vai observar, é bem característico isso da criança, né? Que ela tem um atraso na linguagem, então essa criança que ela tem dificuldade, ela tem dificuldade de compreender o que o outro está falando com ela, ela fala pouco, às vezes ela fala sozinha. Tem a questão também da ecolalia. O que é isso? Ela fica repetindo uma palavra só, ou ela fica repetindo o final da palavra, do tipo, se ela for falar água, ela fica água, 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 água. E tem também uma fala incessante, então ela fala sem parar. Então, em relação à questão da fala, é isso que a gente pode observar. Então, geralmente, crianças autistas têm prejuízos nessa parte de linguagem e comunicação. Eu observo muito isso na clínica. Em relação à interação social, são crianças que costumam ser mais isoladas, têm um rosto inexpressivo, então têm dificuldade de expressar, ter expressões faciais, expressar sentimentos. Por exemplo, a gente tem 6 emoções básicas. Então, essa criança ela tem dificuldade de expressar surpresa, de expressar raiva, de expressar alegria e também de compreender isso no outro. Tem dificuldade de olho no olho, de olhar no olho. Quando ela quer alguma coisa, ela tem o hábito de pegar na mão e levar até onde ela quer. Tem isso também de perceber respostas, tem dificuldade de perceber respostas sociais. Ela tem dificuldade de criar vínculos, de fazer amizades. Às vezes ela age como se tivesse surdo, por isso que na hora de fazer o diagnóstico de autismo, geralmente, o médico ele pede uma audiometria para descartar problemas de audição. Então, toda na parte social, na parte de interação social,
tem essas dificuldades. Ontem mesmo eu estava atendendo uma mãe que, perguntando a ela, né, por que ela tinha vindo, ela falando que procurou o neuro, orientada pela escola, porque a diretora chamou e falou que a filha tinha suspeita de autismo. E eu perguntei, mas por quê? Ela falou, não, porque a minha filha ela não brincava com as outras crianças, ela só ficava sozinha. Então, havia ali naquele momento uma suspeita devido a um prejuízo de interação social. E, por último, os comportamentos. E aí, os comportamentos, o que a gente observa? Às vezes, são crianças que são mais hiperativas ou muito passivas. Então, a gente vê aí 2 extremos. São crianças que costumam apresentar movimentos estereotipados. Então, é muito comum aquilo do balanceio, né, que é aquela criança que fica balançando o corpo para frente, né? Criança que anda na ponta dos pés. Esses movimentos estereotipados com os bracinhos, muito Sim. comum também, né? Balança as mãos, dessa forma, assim. Muito característico, né? Isso, é bem característico. Ela é uma criança que tem dificuldade de criatividade, dificuldade de imitação. Então, como que a gente observa isso assim, na prática? Vamos brincar de casinha. É uma criança que tem essa dificuldade. Não consegue... Vamos brincar de cozinhar, por exemplo. Não consegue fazer... Em geral, ela não tem iniciativa, né? Ela precisa ser estimulada. Precisa ser estimulada e ela não vai conseguir imitar esses comportamentos que uma criança típica conseguiria. Fascinação por movimento. Então, objetos, né, que ficam girando, jogos que têm isso de ficar se movimentando, brinquedos, e muito resistentes à mudança. Outra coisa também é o hábito de ficar enfileirando objetos. Então, são algumas características comportamentais. Em geral, é uma criança mais seletiva quando o assunto é alimentação? Sim. Tenho crianças autistas, por exemplo, que têm preferências por cores na alimentação. Então, eu só vou comer alimentos da cor amarela. Então, só come batata, arroz com açafrão. E sempre resistente frango. A experimentar coisas novas, né? Sim, porque é muito apegado à rotina, né? Então, no sentido de comprometimentos nesses 3 sentidos que eu falei anteriormente. Então, ficar atento para esses comportamentos, para essa questão da linguagem e essa questão social. Acho que é interessante os pais olharem e o profissional da área de saúde, enfim, olhar para ter o olhar atento para essas questões. Nájila, é possível diagnosticar o autismo com a criança ainda bebê, 2, 3, 4 meses? É possível já que um profissional, um neuropediatra, identifique sinais ali característicos de autismo para iniciar um tratamento precoce? Então, a partir de 6 meses de idade, a gente tem marcos de desenvolvimento que a gente espera de uma criança. Então, por exemplo, se a partir de 6 meses uma criança ela não senta, ela não balbucia, não fala assim, babá, adá, ela não sorri, ela não faz conexão de olhar. Então, os pais já devem ficar atentos. Entende o que eu quero Sim. dizer? Não reconhece os familiares, ela não olha para onde você aponta. Então, a partir dos 6 meses de idade, ela não responde essas tentativas de interação social. A gente já começa a ficar atento. Então, é o que a gente chama de marcos de desenvolvimento, 6 meses. E daí, a partir de 1 ano, então, eu tenho outros marcos de desenvolvimento. Então, quando eu recebo pais no meu consultório, eu faço uma longa entrevista ali de anamnese e eu pergunto sobre marcos de desenvolvimento. De linguagem, quando andou, quando falou,
quando deixou a fraldinha, porque ali a gente vai observando se houve atraso nos marcos de desenvolvimento. E aí eu tenho esses marcos de desenvolvimento de 1 ano, de 1 ano e meio, e aí é possível, então, a gente observar se tem atrasos. E se tem atrasos, é indicadores de transtornos, não só de autismo, mas outros tipos de transtornos de neurodesenvolvimento, como TDAH, TOD, enfim, outros tipos de transtorno. O autismo tem cura, Nájila? Não, o autismo ele não tem cura. A gente não fala em cura quando a gente está falando de transtorno mental, mas a gente fala em remissão, de uma forma geral, né, de transtorno mental. E no caso do autismo, não tem cura, mas a gente busca com os nossos pacientes tratamento para uma melhor qualidade de vida, né, para ajustar para esses comportamentos disfuncionais, melhora desses comportamentos e realmente está proporcionando qualidade de vida para esse paciente e para sua família. E dentro da sua área, especialmente essa que você está buscando a sua especialização e também outras áreas como a ABA, como que é esse tratamento, né? A terapia cognitiva e comportamental, a ABA, né? Uhum. E também a terapia ocupacional. Como que essas terapias têm ajudado pais e crianças e adultos também? A gente vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico tardio daqui a pouco, mas como tem esses tratamentos ajudado as pessoas que estão no transtorno do espectro autista? Então, o tratamento para o autista ele é multidisciplinar. Então, ele é realizado por psicólogo, por neuropediatra, por terapeuta ocupacional, por fonoaudiólogo, por todos esses profissionais. Então, a gente trabalha junto, de maneira conjunta, de maneira interligada, cada um na sua expertise. Então, o psicólogo, ele trabalha na abordagem comportamental. Então, eu trabalho com os comportamentos, buscando ajustar esses comportamentos que são disfuncionais, estão trazendo algum prejuízo para o meu paciente, de forma que eles se tornem funcionais. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, que ele tem dificuldade de interação, eu vou buscar fazer com que ele consiga interagir, por exemplo, com os seus colegas de classe, estabeleça bons vínculos de amizade, com a sua família. Se eu tenho um paciente que ele tem dificuldade de compreender pistas sociais, que ele tem dificuldade de compreender emoções, eu vou trabalhar interpretação dessas emoções. Nesse sentido, se ele tem dificuldade de lidar com as emoções, eu vou trabalhar para que ele consiga lidar com essas emoções, diminuindo, por exemplo, a ansiedade. Eu vou psicoeducá-lo sobre o que é a ansiedade, como que ele pode lidar com a ansiedade, quais são as estratégias, medo, nesse sentido. Hoje, dentro da psicologia, a terapia ABA, que é a análise do comportamento aplicada, ela é a terapia mais indicada é mais recomendada, que tem maior evidências científicas para tratamento de autistas. Então, em relação à psicologia, a análise aplicada do comportamento é o que tem de mais eficaz para tratamento de autistas. Aí você tem o fono, que vai trabalhar aspectos de linguagem também, de comunicação. Nós psicólogos também trabalhamos. O terapeuta ocupacional, que trabalha aspectos da psicomotricidade, do corpo, nesse sentido. E todos esses tratamentos juntos, o que vocês chamam de um tratamento multidisciplinar, trazem uma remissão dos sintomas, traz aí uma melhor qualidade de vida para o autista. Nesse sentido, a gente busca maior qualidade de vida, principalmente para quem tem, né, quem está ali no grau 1.
Nájila, vamos falar desses graus, né? Grau 1, grau 2 e grau 3. Quais as principais diferenças desses níveis de autismo? Então, na realidade, são gravidades, né? A gente tem 3 níveis de gravidade. Então, o nível 1 a gente fala que ele não requer, né? Ele é sem suporte local. O nível 2, ele requer ali um suporte grande, e o nível 3, ele requer um suporte intenso, né? O nível 3, geralmente, são aqueles autistas que eles não são oralizados. Tem aquela grande dificuldade de comunicação. Geralmente, os autistas nível 1 são sempre sintomas muito suaves, né? Em geral, alguns profissionais podem confundir um pouco com outros transtornos, né? Como que é esse diagnóstico do nível 1, por exemplo? É possível que muita gente que seja autista de nível 1 esteja realizando nesse momento tratamento para outros transtornos que não estejam no caminho correto? É possível. O autista grau 1, ele sofre muito com diagnóstico tardio. Acho que é importante a gente falar isso também. Às vezes a família ela tem dificuldade de identificar, e os profissionais também. A gente estava até conversando anteriormente que antes não se tinha tantos diagnósticos de autismo. E às vezes as pessoas me perguntam muito isso. Por que agora tem tanto autista e antes não tinha? Foi feito um estudo nos Estados Unidos que para cada 60 crianças, uma é autista. Isso no mundo inteiro. A estatística ela aponta para isso. Hoje a gente tem, em média, acho que 3 milhões de crianças autistas no mundo inteiro. Então, não é que só tem autistas agora. A questão é que agora está sendo mais diagnosticada, porque hoje, atualmente, existem mais profissionais preparados para fazer esse diagnóstico. Então, antes, o que acontecia? Só era diagnosticado os autistas severos. Ou esses autistas severos eles eram identificados, diagnosticados como deficientes intelectuais. Então, não havia essa identificação ou essa separação, né? Então, fazia tudo parte de uma coisa só. Então, é muito importante, né, para a qualidade de vida da criança, principalmente, que haja o diagnóstico. Que a gente tem que pensar que a criança ela está, de alguma forma, em prejuízo, né, porque ela está sem o tratamento e ela está tendo algum prejuízo ali na sua interação social, na sua comunicação. Pode ser que algum tipo de comportamento esteja trazendo algum tipo de sofrimento para ela. No caso do diagnóstico tardio, é importante que o adolescente ou o adulto, né, tenha acesso a tudo isso de informação e acompanhamento com os profissionais multidisciplinares, para que ele busque se organizar, né, enquanto diagnosticado com autismo, né? Eu imagino que muitas peças desse quebra-cabeça para um diagnóstico tardio se encaixarem, né? Com certeza. Eu não sei se você teve acesso a essa informação, mas eu imagino que deve ter tido, que recentemente viralizou uma entrevista da Letícia Sabatella. Sim. Ela informando que ela havia sido diagnosticada, né, imagino que ela tenha mais de 50 anos, com autismo, que fez muito sentido para ela, porque ela atribuía alguns comportamentos da vida dela, desorganização e outras coisas, à personalidade. E aí a pessoa se vê como irresponsável, como incapaz, como desleixado, como preguiça, enfim, como uma série de incompetências, que é muito comum também no TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que não são características da sua personalidade, mas que são em decorrência de um mau funcionamento do seu cérebro. E o curioso é que os autistas de nível 1, né, Nájila,
eles, em geral, têm muita habilidade para determinadas áreas, né? Sim. No caso da Letícia Sabatella, ela é uma grande atriz, né? Sim, muito criativa, né? E eu achei interessante você falar isso, porque alguns autistas eles têm prejuízo na cognição, na aprendizagem, outros não. É interessante trazer um dado estatístico também, que em 53%, em média, dos casos, o autista ele vai vir, o autismo, o TEA, vai vir acompanhado de uma deficiência intelectual. Nos outros 40%, não sou muito boa de matemática. 47% não. Vamos colocar alguns exemplos aqui, né? Uhum. O jogador de futebol argentino Messi, ele é autista. Não sei se você sabe disso. Sim, tem. Quer dizer, mas é um grande craque do futebol, né? Tem essa habilidade. Habilidade, né? Existem outros autistas que têm ouvido... como que chama? Quando a pessoa tem um ouvido apurado para música, existe um nome, ouvido absoluto. Obrigado, Paula. Que se desenvolve muito bem na arte musical, né? Então, por que em geral, os autistas eles têm essa determinada característica de serem muito bons numa área específica? Tem uma característica de pacientes neurodivergentes que chama hiperfoco. Ele costuma ter o hiperfoco para uma atividade. O autismo, geralmente ele vem acompanhado de um outro tipo de transtorno mental. Então, às vezes, ele é acompanhado do TDAH, às vezes ele é acompanhado de um transtorno de ansiedade, é acompanhado de um toque. Enfim, isso é muito característico. Acabam virando algumas comorbidades associadas ao autismo. Exatamente. Eu ia falar sobre isso agora, sobre essa questão da comorbidade. E aí, é muito comum pacientes que têm autismo terem TDAH também, e é muito característico o hiperfoco. Então, focar em algo específico. É muito comum. E com esse hiperfoco acaba desenvolvendo as habilidades. Exatamente, porque eu me torno especialista em algo. Eu vou focar naquilo. Então, eu tenho um paciente, ele tem 8 anos e ele é hiperfocado em dinossauro. Então, ele me explica o nome de todos os dinossauros e ele fala que ele vai ser paleontólogo e todas as características e todos o que ele come, qual a era, enfim. Então, nesse sentido, eu acredito que eles se tornam experts. Perfeito. Quais as perspectivas para o futuro de uma criança autista? Muitos pais estão nos ouvindo agora e acho que devem estar se perguntando, né? O que esperar do meu filho no futuro? Obviamente, aquela criança, adolescente que faz o tratamento, faz os acompanhamentos, né? Enfim, mas o pai sempre quer ver aquele resultado imediato e nem sempre é assim, né? Um tijolinho em cima do outro para construir, né, esse futuro, né? E como que é a perspectiva para uma criança autista do futuro? E que eu gosto de falar com os pais é que o laudo, o diagnóstico, esse papel, né, que muitas vezes angustia os pais, ele representa para a gente um caminho. Ele aponta para a gente qual caminho a seguir. Acho que isso é muito importante. E nesse sentido, quando o paciente está num caminho certo de receber o tratamento adequado, ele tem potencialidades para se desenvolver de forma plena e ter a melhor qualidade de vida possível. Então, você mesmo deu exemplos aí de personalidades que tiveram sucesso, né, na sua vida, na sua carreira. Então, se esse paciente ele recebeu o tratamento adequado, o suporte adequado, ele tem
excelentes chances de ter uma vida bem-sucedida. Será que existe, Nájila, a possibilidade de, no avanço de um tratamento, um autista nível 3, ou grau 3, né? Pular para grau 2 em função dessa remissão dos sintomas? O que a gente tem acompanhado é, por exemplo, autistas que não estavam no grau 3 total de dependência, que eles não conseguiam, não eram oralizados, não conseguiam falar, que com o tratamento, com todas as terapias de forma intensa, eles já conseguem... não tem essa perspectiva de desenvolver a fala, mas que com as terapias de forma intensiva eles já conseguem, sim. E no caso do nível 2, é uma diferença muito grande para o nível 1? O que caracteriza... Porque você falou que o nível 3 ele já não tem a oralidade, né? Não costuma ter. Não costuma ter, né? Uhum. E o nível 2, qual seria a característica principal? A grande diferença é a questão do suporte, né? Porque o nível 3, ele requer esse suporte intenso para fazer todas as atividades. E o nível 2 é o suporte para fazer a maioria das atividades. Algumas ele já consegue fazer sozinho. Perfeito. O nível 1 já é o mínimo de suporte, ele tem bastante independência. No passado havia a especificação para a síndrome de Asperger, né? Hoje os profissionais já estão colocando a síndrome de Asperger como o autismo grau leve, né? Dentro do espectro. Dentro do espectro. Não há mais essa diferenciação, né? Síndrome de Asperger e autismo. Não, a síndrome de Asperger está dentro do espectro. Na realidade, a síndrome de Asperger antes era o que a gente chamava das crianças superdotadas, né? Que está dentro do grau de autismo, mas não tem deficiência intelectual. E o hiperfoco característico também. Né? E não tem prejuízo no QI, que é no coeficiente de inteligência. Sim. Ok, nós estamos conversando com Nájila Coutinho, psicóloga, e trazendo o tema autismo. Nájila, os pais que nesse momento estão suspeitando, com tudo que nós falamos aqui, que a criança possa ser autista, quais os primeiros passos? A qual profissional procurar? Primeiro médico, primeiro psicólogo, enfim, o que eu devo fazer para investigar um possível diagnóstico de autismo? Procurar um psicólogo que tem experiência na área, procurar um neuropediatra, que também tenha manejo, né? E também acho interessante fazer uma avaliação neuropsicológica, que é uma avaliação das funções executivas, onde a criança ela vai fazer, a criança ou adulto também, né? Enfim, ela vai fazer uma bateria de testes, entrevistas. É um procedimento que faz ali de 4, 5 consultas, encontros, para obter uma avaliação sobre as funções, funcionamento de memória, atenção, concentração, todos esses aspectos, e aí no final, né, se obtém um resultado, um diagnóstico. Então, hoje é o que se tem de mais recomendado. Interessante a gente falar que não tem um exame que se detecta autismo. Autismo a gente detecta com observação e entrevista clínica, tá? Então, eu não tenho um exame de sangue, um exame de imagem, não tenho nada disso, né, para diagnosticar autismo. Ok, vamos falar um pouquinho agora sobre como que é essa interação aí com a escola, né? Uma vez diagnosticado o autismo, a criança vai precisar de um suporte, né? Dependendo do grau, né, de suporte, talvez precise de um mediador também, né? Explica o que é a figura do mediador numa escola. Então, o mediador ele é um profissional que ele vai mediar, né, como o nome diz,
os processos de aprendizagem da criança com a escola. Então, assim, se a criança ela não tem prejuízo na aprendizagem, na cognição, se ela não tem nenhum tipo de déficit cognitivo, não vejo muito sentido de ter um mediador. Então, nem todo autista vai precisar de um mediador, né? Não. Mas se tem, é interessante que haja um mediador na escola e a criança autista ela tem esse direito. E quem determina se precisa ou não é um médico que dá no laudo, né? Isso, o médico ele indica no laudo se a criança precisa se a criança ou não, necessita, né? E geralmente a escola avalia junto com a equipe interdisciplinar da escola. Como começou essa paixão por estudar essa área e atender pacientes com autismo, Nájila? Bom, eu sou psicóloga há 10 anos, desde os meus estágios eu atendia criança, então sempre atendi criança. Sou servidora pública, fui servidora pública por 8 anos da Prefeitura de Marataízes. Em Marataízes atendia crianças também, mas em Marataízes eu era lotada num centro de atendimento a pessoas vítimas de violência. Então, em Marataízes eu atendia especificamente crianças, mas crianças vítimas de violência. E aí eu assumi um outro vínculo na Prefeitura Municipal de São João da Barra. Eu sou lotada no Açu. E lá você acabou tendo contato com muitas crianças autistas. Isso, eu sou psicóloga do SUS, né? E aí, quando você trabalha no SUS, você não escolhe a demanda, né? Você atende o que aparece. E aí eu tive contato lá no posto de saúde, lá no Açu, Mato Escuro, né? Naquela região ali que eu atendia, né? Com muitas crianças autistas. Autistas em todos os níveis, 1, 2 e 3, inclusive no grau mais severo. E aí eu percebi essa necessidade de estudar o assunto. Então, me debrucei, né, sobre a temática, fiz alguns cursos, algumas formações com menor carga horária sobre o tema e acabei me enveredando por esse caminho. Então, hoje, realmente, eu tenho um percurso na área, tenho parceria com profissionais, no sentido de receber indicações, de dar indicações também, e tenho pacientes que, graças a Deus, a gente tem tido excelentes resultados. Que bom. Eu faço votos que tudo que foi falado aqui possa ter contribuído, né? Imagino que tenha sido, para as pessoas que estão nesse momento angustiadas, né? Com o diagnóstico. Aliás, era uma pergunta que eu estava planejando fazer. Eu imagino que quando vem o diagnóstico, o pai e a mãe devem receber com muita preocupação, né? Muitas vezes está ali naquela suspeita, mas quando vem o diagnóstico é aquele baque, né? Como que é esse momento para vocês profissionais? Que dá esse diagnóstico e, em geral, os pais se assustam? Olha, eu já passei por situações assim. Eu acho que quando a gente vai dar o diagnóstico ou quando a gente vai indicar a suspeita de diagnóstico, os pais, no meu caso, assim, eu percebo que os pais, eles vêm assim, eu sei que tem alguma coisa errada. Assim, eu tenho muito essa escuta, assim. Olha, Nájila, eu sei que tem alguma coisa errada, mas eu não sei muito bem o que é. E aí eu sempre faço o seguinte acordo, olha, eu vou atender, vou observar, e daí há um mês a gente conversa de novo e eu vou ver o que eu identifiquei, quais os encaminhamentos que a gente vai fazer e vamos ver como é que vai ser. E aí, nesse retorno, né, quando eu vou dar esse retorno, acho que já fica mais fácil, porque a gente já está esperando algo. E aí eu já tive as reações mais diferentes possíveis. De que quando a gente vai dar o diagnóstico, a gente vai falar negação,
repulsa, a aceitação. Teve uma vez que um pai virou para mim e falou assim: você está falando que a minha filha tem autismo? Não aceita, né? Sim, e assim, de se ajeitar na cadeira, e eu falei assim: agora eu apanho. É a imprevisibilidade da mente humana, né? A gente não sabe E assim, das reações. mas aí... não, você está equivocada, não é isso. Não, então leva no neuro. E eu sempre falo assim, eu sempre uso a mesma frase: eu prefiro errar por excesso do que pecar por falta, e depois, daqui a 2, 3 anos, quando a gente passar por algum problema, a gente pensar assim: qual foi a psicóloga que essa criança passou? Ah, foi Nájila. Poxa vida, como que Nájila não viu isso? Então, vamos no neuro para dar uma olhada nisso. Então, assim, eu tenho adotado essa conduta. Até porque o diagnóstico ele também é múltiplo, né? Sim, é multidisciplinar. É multidisciplinar, né? Precisa de outros profissionais para fechar esse diagnóstico, principalmente o neuro, que é o médico que vai dar a palavra final, né? E aí às vezes, assim, aconteceu outro dia, né, que eu falei com a mãe de uma hipótese diagnóstica, né, a mãe foi resistente, e aí na outra semana ela foi no fono, o fono falou do mesmo diagnóstico, ela já saiu do fono chorando, ligou para mim e falou: olha, você estava certa, o fono apontou o mesmo diagnóstico, e é isso, você pode preparar o laudo para mim. Bom, a gente nesse momento quer deixar aí os nossos canais à disposição, né? Essa entrevista foi gravada, ela não está indo ao ar ao vivo, e eu tenho certeza que muita gente está com dúvida agora, né? E nós nos colocamos à disposição. Eu faço questão, caso cheguem algumas dúvidas, para o nosso WhatsApp, 99915-2187. Eu caminho para a Nájila e assumo esse compromisso depois de repassar as perguntas para quem fizer essas perguntas, né? Porque eu imagino, Nájila, que muita gente deve estar com dúvida agora, né? Deve estar angustiado, deve estar precisando de uma palavra, e conforme a gente não tem esse feedback do ouvinte, porque a entrevista foi gravada, tenho certeza que você estará aberta aí a acolher essas dúvidas e esclarecer caso esteja aí na sua área de atuação, né? Com certeza. Vou deixar também o meu Instagram, @najilacoutinho.pc. Vocês podem deixar as dúvidas, sugestões lá também, perguntas, enfim. Me seguir lá, que eu estou sempre compartilhando informações sobre desenvolvimento, psicologia, maternidade. Então, tá bom. Eu agradeço a sua presença aqui na Rádio São Francisco FM. Depois a gente vai colocar aí, né, nos comentários o Instagram dela, né, na descrição também o Instagram da Nájila, para que todos sigam aí e tirem suas dúvidas com essa grande profissional da psicologia que esteve hoje aqui na rádio batendo esse papo sobre o transtorno do espectro autista. Nájila, muito obrigado pela entrevista, tudo de bom para você, bom trabalho, e que você consiga sucesso aí na sua carreira como psicóloga. Obrigada, Vinícius. Um abraço.